Imagine que você está caminhando por uma floresta densa, onde a luz do sol mal toca o chão. Um estalo nas folhas secas faz seu coração acelerar. De repente, uma sombra se move entre as árvores, grande demais para ser um animal comum e rápido demais para ser humano. O que você faria? Corre, grita ou simplesmente congela? Talvez tenha acabado de cruzar o caminho de uma criatura que a ciência insiste em dizer que não existe. Mas e se essas criaturas nunca tivessem desaparecido? E se lendas antigas escondessem verdades que sobrevivem até hoje, escondidas debaixo do nosso nariz? Neste vídeo, você vai conhecer 5 criaturas mitológicas que, segundo relatos, evidências e muito mistério, ainda podem estar vivas. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar sua visão sobre o que é mito e o que é realidade. Vamos começar por uma das criaturas mais famosas da Escócia, o enigmático monstro do Lago Ness. Desde 1933, o mundo acompanha fascinado os relatos de um ser que habita as profundezas do Lago Ness, com seu corpo gigantesco, pescoço longo e movimentos silenciosos sob as águas escuras. Mais de 1000 avistamentos já foram registrados, alguns feitos por turistas comuns, outros por moradores locais e até por pescadores experientes. Em 2019, cientistas realizaram uma análise de DNA da água do lago. O que encontraram foi surpreendente: sinais genéticos de criaturas desconhecidas, ou no mínimo, não catalogadas. Alguns especialistas cogitam que possa se tratar de uma enguia gigante, mas outros sustentam que existe ali uma espécie pré-histórica escondida. A verdade é que, até hoje, ninguém conseguiu provar nem refutar de forma definitiva a existência de Nessie. E o mistério permanece, nadando nas sombras do desconhecido. Do lago para as florestas da América do Norte, conheça agora o lendário Pé Grande, também chamado de Bigfoot. Descrito como um ser coberto por pelos, de mais de 2 metros de altura, bípede e extremamente ágil, ele já foi visto em todos os cantos dos Estados Unidos e Canadá. Há pegadas gigantes, vídeos de baixa resolução e uma enxurrada de relatos que não param de surgir. Mas o que poucos sabem é que as lendas sobre criaturas semelhantes ao Pé Grande existem há séculos. Tribos indígenas já falavam desses seres muito antes da chegada dos colonizadores. Em 2022, um documentário exibiu imagens térmicas feitas por drones que captaram movimentações incomuns em áreas isoladas. A ciência, claro, diz que faltam provas. Mas diante da quantidade de relatos e da persistência do mito, é impossível ignorar a possibilidade de uma espécie que se camuflou da civilização e escolheu viver à margem do nosso mundo. Subindo para as montanhas geladas do Himalaia, encontramos o primo do Pé Grande, o Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves. Os monges budistas têm registros milenares sobre essa criatura. Montanhistas que tentaram escalar o Everest relatam encontros com um ser gigante, coberto por pelos brancos e com olhos profundos. Em 1951, a famosa expedição de Eric Shipton fotografou pegadas misteriosas na neve. E pasme, em 2019, o próprio exército da Índia divulgou imagens de marcas gigantes deixadas por algo não identificado nas geleiras do Nepal. A explicação oficial foi evasiva e muitos acharam que fosse brincadeira. Mas por que um órgão militar prestigiado arriscaria sua credibilidade com uma mentira? Existem ainda mosteiros tibetanos que guardam supostos couros, crânios e mãos do Yeti, mantidos como relíquias sagradas. Se são verdadeiros, ninguém sabe, mas a mera existência desses itens continua alimentando a esperança e o medo de que algo muito real habite aquelas alturas geladas. Agora voltamos ao Brasil, mais precisamente para as profundezas da floresta amazônica, onde se esconde uma criatura pouco conhecida fora do nosso país, o mapinguari. Nas lendas indígenas, ele é descrito como um gigante com corpo coberto por pelos, um único olho na testa e uma enorme boca no abdômen. Parece coisa de história infantil, certo? Errado. Pesquisadores sugerem que a origem do mito pode estar ligada ao preguiçoso gigante,
um animal pré-histórico que viveu na América do Sul há mais de 10 mil anos. Há relatos contemporâneos de encontros com um ser de grande porte e comportamento agressivo, principalmente em áreas inexploradas da Amazônia. O mais assustador, há regiões do bioma onde o homem nunca pisou. Se existe um lugar onde uma criatura lendária poderia sobreviver, esse lugar é a floresta amazônica. E talvez o Mapinguari esteja lá, observando silenciosamente quem ousa se aventurar por seu território. Por fim, vamos ao Japão, onde habita uma criatura tão intrigante quanto misteriosa: o Ningyo, a sereia japonesa. Mas esqueça a imagem romântica das sereias ocidentais. O Ningyo é descrito como uma criatura híbrida, com escamas douradas, olhos grandes, dentes afiados e um corpo que lembra um peixe humanoide. Segundo o folclore, capturar um Ningyo traz desgraça e comê-lo confere vida eterna. Em 2022, cientistas japoneses investigaram uma criatura mumificada, guardada há séculos em um templo. A autópsia revelou uma mistura de tecidos humanos e de peixes, e nenhuma explicação clara para sua origem. Relatos de pescadores ao longo da costa do Pacífico falam de encontros com seres estranhos, rápidos e quase invisíveis. Seria possível que os oceanos, tão vastos e inexplorados, escondam espécies ainda não descobertas? Afinal, sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre as profundezas do nosso próprio mar. Essas 5 criaturas têm algo em comum: elas persistem, sobrevivem às tentativas da ciência de explicá-las, desafiam o ceticismo e continuam aparecendo nos lugares mais inóspitos da Terra. Mas por que continuamos acreditando nelas? Talvez porque parte de nós anseie por mistério, por algo que desafie a lógica fria da tecnologia. Talvez porque, no fundo, sabemos que o mundo ainda guarda segredos que a ciência não foi capaz, ou não quis, revelar. E se algumas dessas criaturas realmente existirem, elas são um lembrete vivo de que ainda há magia no nosso planeta. Uma magia sombria, assustadora, mas incrivelmente fascinante. Agora me diga, você realmente acredita que conhecemos tudo que existe na Terra? Em um mundo onde novas espécies são descobertas todos os anos, por que seria impossível que lendas como essas sejam apenas a ponta do iceberg? E mais, se essas criaturas ainda vivem entre nós, será que estão apenas se escondendo ou observando? Se esse vídeo te deixou arrepiado e com a sensação de que o mundo é muito mais misterioso do que parece, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal Pílula Visual. Aqui a gente investiga as histórias mais fascinantes, os mitos mais estranhos e os segredos que poucos ousam explorar. Ative o sininho e venha com a gente descobrir o que mais pode estar escondido, bem ao nosso lado.